Pai amado, Pai querido, nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado pelo fôlego que o Senhor nos dá, pelo ar que entra em nossos pulmões. Obrigado pela vida. Obrigado por estarmos aqui ouvindo essa palavra, Deus, e ao mesmo tempo sermos confrontados. Mesmo quando nós não entendemos os teus caminhos, nós hoje compreendemos que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, muito obrigado por desfazer toda mentira que o inimigo tenta plantar em nossas mentes. Obrigado por nos lembrar que o Senhor não perdeu o controle, que nada saiu das tuas mãos e que ainda existe um plano para cada vida que escuta essa mensagem agora. Um plano para esse irmão, para essa irmã, que está cansado de esperar, cansados de lutar, cansados de orar. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes a ansiedade toma conta do nosso coração. Nós tentamos apressar o teu tempo, tentamos entender tudo com a nossa lógica limitada e nos frustramos quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Perdoa-nos, Pai, pela impaciência, pelo medo, pela dúvida e por todas as vezes em que pensamos que o teu silêncio era abandono. Hoje nós escolhemos entregar o controle nas tuas mãos. Entregamos os nossos relógios, os nossos prazos, as nossas cobranças internas. Ensina-nos a confiar no teu tempo perfeito. Ensina-nos, ó Deus, a descansar no teu cuidado, mesmo quando a resposta ainda não chegou, mesmo quando a porta parece fechada, mesmo quando a espera nos causa dor. Eu oro por aqueles que estão passando por momentos de tristeza profunda. Eu oro pelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs, em estado de saúde preocupante. Visita cada quarto agora. Toca nesses corpos enfermos. Restaura as forças. Traz cura, alívio. Traz vida onde há dor. Dê sabedoria aos médicos. Dê paz às famílias e esperança para os corações que estão aflitos. Eu oro também por quem espera um diagnóstico, por quem aguarda uma resposta, por quem vive dias de incerteza. Que a tua paz, ó Deus, aquela paz que excede o nosso entendimento, invada essas mentes agora. Que o medo não domine, que a ansiedade não governe, que a fé seja fortalecida mesmo em meio à espera. Ó Deus, cura também as feridas invisíveis, cura a decepção, a dor que está guardada aí dentro, o cansaço emocional. Não permita que as dores do passado moldem o futuro dessas vidas. Ajuda cada um a tirar as pedras que estão bloqueando a esperança, a confiança e a alegria, para que o Senhor faça ressurgir vida onde parecia não mais haver saída. Nós entregamos diante de Ti todos os pedidos de oração deixados aqui nos comentários. O Senhor conhece cada nome, cada história, cada lágrima derramada em silêncio. Age segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E enquanto nós esperamos, ensina-nos a confiar, a descansar e a viver no Teu ritmo. Nós declaramos que a nossa paz não vem das circunstâncias, mas vem da Tua presença. Nós escolhemos confiar no Teu tempo. Em nome de Jesus, amém. Você já se sentiu cansado demais para seguir em frente? Como se estivesse carregando um peso que não consegue mais suportar? Como se a corrida da vida fosse longa demais e você não tivesse mais fôlego? Hoje eu quero compartilhar com você uma das imagens mais interessantes das Escrituras. Uma imagem que vai revolucionar a forma como você enxerga a sua jornada de fé. Porque nesse exato momento, enquanto você luta, enquanto você corre, enquanto você está resistindo, você não está sozinho. Há uma multidão inteira te observando, torcendo por você, testemunhando a sua corrida.
Eu quero ler com você Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um devocional do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Eu quero que você imagine um estádio olímpico. As arquibancadas lotadas, milhares de pessoas vibrando, gritando palavras de encorajamento. Agora amplie essa imagem para dimensões espirituais. O autor de Hebreus acabou de descrever, no capítulo anterior, aquilo que os estudiosos chamam de galeria dos heróis da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Gideão, Davi. Uma lista impressionante de homens e mulheres que correram antes de nós e completaram a jornada. E agora, no início do capítulo 12, ele nos diz algo extraordinário. Essas pessoas formam uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Não são espectadores silenciosos. Através das páginas da Bíblia, eles ainda falam. Abel, mesmo morto, ainda fala pela sua fé. Aqui tem algo que precisa tocar seu coração hoje. Você não está correndo sozinho. Há uma torcida celestial vibrando pela sua vitória. Aqueles que já atravessaram as mesmas lutas, enfrentaram os mesmos gigantes, venceram as mesmas tentações, eles testemunham que Deus é fiel. Eles provam que é possível terminar bem a corrida. Quando você pensar em desistir, lembra o seguinte: Abraão esperou 25 anos pela promessa e ele não desistiu. José teve que esperar 13 anos até que a promessa de Deus se cumprisse e ele não perdeu a fé durante esse período. Moisés liderou um povo teimoso por 40 anos no deserto e ele permaneceu fiel. Davi enfrentou gigantes, perseguições, traições e continuou adorando a Deus. Eles estão dizendo para você hoje: continue, Deus é fiel, a corrida vale a pena. Largue o peso que não foi feito para você carregar. O texto diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nos jogos da antiguidade, os atletas corriam nus ou com roupas extremamente leves. Nenhum corredor sério entraria em uma competição carregando mochilas pesadas ou usando roupas inadequadas. Isso seria absurdo. Mas quantos de nós estamos tentando correr a corrida da fé, carregando pesos que Deus nunca nos pediu para carregar? Existem dois tipos de peso mencionados aqui. Primeiro, tudo o que nos atrapalha. Essas não são necessariamente coisas ruins em si mesmas. Podem ser até preocupações legítimas, que se tornaram excessivas. Podem ser relacionamentos que estão drenando a sua energia espiritual. Podem ser compromissos em excesso que você assumiu, que muitas vezes estão roubando o tempo que você deveria dedicar ao que é importante, ao que é essencial. Podem ser até mesmo boas oportunidades, mas que não são a sua corrida específica. Jesus disse que os nossos corações podem ser oprimidos pela devassidão, embriaguez e preocupações da vida. Paulo nos instruiu a nos livrar
da ira, da raiva, da malícia e da difamação. Tiago nos convida a deixar toda a impureza e acúmulo de maldade. Pensa nisso. O que está pesando em você hoje? Que mágoa você está carregando como se fosse uma pedra nas costas? Que ressentimento está te impedindo de avançar? Que ansiedade está roubando a sua paz e paralisando os seus passos? Segunda coisa, o pecado que nos envolve. Aqui a imagem é ainda mais dramática. É o pecado que nos envolve como se fosse uma roupa longa demais, que se enrosca nos nossos pés enquanto a gente tenta correr, sabe? Para os hebreus que receberam essa carta, o pecado específico era a incredulidade, a tentação de abandonar Cristo e voltar atrás. Mas para cada um de nós hoje, tem aquele pecado particular que parece nos perseguir, que conhece o nosso endereço, que sabe quais são os nossos pontos fracos. Pode ser o orgulho que nos impede de pedir perdão. Pode ser a inveja que nos rouba a alegria pelas vitórias dos outros. Pode ser a mentira que às vezes se tornou tão habitual que a gente nem percebe mais. Pode ser a impureza que nós prometemos abandonar 1000 vezes, mas sempre volta. Deus não está pedindo que você seja perfeito para correr. Ele está pedindo que você largue o que te impede de correr. Sabe, irmãos, tem uma diferença muito grande entre tropeçar na corrida e decidir sentar no meio do caminho. Deus não está surpreso com as suas quedas. Não pense isso. Mas Ele está chamando você para se levantar, para sacudir a poeira e continuar correndo. O texto de Hebreus continua dizendo assim, olha, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui está o segredo de uma corrida bem-sucedida, o foco. Jesus não é apenas o nosso exemplo de perseverança, Ele é o autor da nossa fé. Aquele que começou tudo, aquele que abriu o caminho, que tornou possível a nossa corrida. E Ele é o consumador, ou seja, aquele que completa, que aperfeiçoa, que garante que chegaremos à linha de chegada. Olhe para Ele, fixe os seus olhos nele. Ele não apenas correu a mesma corrida, Ele venceu a corrida mais difícil que já existiu. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Pense nisso. Jesus tinha alegria diante dele enquanto caminhava para a cruz. Mas que alegria era essa? A alegria de cumprir o propósito do Pai. A alegria de nos resgatar da perdição eterna. A alegria de abrir o caminho para que você e eu pudéssemos ter comunhão plena com Deus. Ele suportou a cruz, a dor indescritível, a humilhação extrema, a agonia absoluta e desprezou a vergonha, ou seja, ele considerou que a vergonha não tinha valor nenhum comparada com o propósito glorioso que ele estava cumprindo. E agora ele está assentado à direita do trono de Deus, vitorioso, glorificado, reinando. Quando você fixa seus olhos em Jesus, você lembra que a sua corrida tem propósito. Você entende que o sofrimento presente não se compara com a glória futura. Você percebe que, se ele venceu, você também vai vencer. Você ganha forças para dar o próximo passo. Sabe, o problema de muitos cristãos hoje é que nós estamos olhando para tudo, menos para Cristo, menos para Jesus. Nós olhamos para as circunstâncias e desanimamos, olhamos para outras pessoas correndo e nos comparamos a elas. Nós olhamos para as nossas falhas passadas e nos condenamos. Olhamos para a distância que ainda falta para percorrer e aí a gente entra em desespero. Mas quando nós fixamos os olhos em Jesus, quando Ele se torna a nossa referência, o nosso norte,
a nossa motivação maior. As montanhas parecem que ficam menores, os vales ficam menos sombrios, a jornada ganha um novo significado. Meu irmão, minha irmã, existe uma corrida que foi proposta para você. Corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Perceba isso aqui, não é qualquer corrida, é a corrida proposta para nós. Há uma corrida específica que Deus planejou para você, um caminho único, um propósito sob medida. Você não precisa correr a corrida de outra pessoa, não precisa copiar o percurso do seu irmão, da sua irmã, do seu pastor, daquele pregador famoso que você conhece. Deus tem uma rota especial para você. E essa corrida exige perseverança. A palavra grega usada aqui no texto significa resistência constante, paciência duradoura. Não é uma explosão de velocidade, é uma maratona. Não importa quantas vezes você tenha tropeçado, não importa quanto tempo você tenha parado pelo caminho, quantos desvios você fez, o que importa é que você levante agora e continue correndo. Amém? Em nome de Jesus, a corrida não acabou enquanto você ainda está respirando, enquanto ainda houver fôlego de vida. Deus ainda não disse fim de jogo sobre a sua vida. Há um propósito à sua frente, há um destino a cumprir e vitórias a conquistar. Antes da gente orar, eu quero te fazer algumas perguntas necessárias aqui nessa mensagem de hoje. O que você tem carregado que é preciso largar? Que peso emocional, espiritual ou mental está roubando a sua velocidade? Que pecado está enrolado nos seus pés, fazendo você tropeçar constantemente? Hoje é dia de largar isso. Não deixe para amanhã, nem para depois. Decida agora mesmo. Outra pergunta. Para onde estão fixados seus olhos? Você está olhando para as suas circunstâncias ou para Cristo? Você está focado nos seus problemas ou você está focado naquele que pode solucionar os seus problemas? Você está medindo a distância ou contemplando aquele que já conquistou a vitória e que também pode te fazer vitorioso, vitoriosa? Você está correndo a corrida certa? Ou talvez você esteja desperdiçando energia tentando viver a vida de outra pessoa, cumprir as expectativas de outros, correr em pistas que Deus nunca planejou para você. Eu quero que você saiba de uma coisa. Há uma arquibancada celestial vibrando pela sua vitória nesse momento. Abraão está dizendo: continue confiando nas promessas de Deus. Moisés está gritando: não desista na travessia do deserto. Davi está te encorajando: o gigante vai cair. Pedro está lembrando: mesmo depois de negar, você pode ser restaurado. Paulo está proclamando: combati o bom combate, terminei a corrida e você também vai terminar. E acima de todas essas vozes, tem uma voz mais forte, mais doce, mais poderosa. A voz do próprio Jesus dizendo: eu corri antes de você, eu venci por você, eu estou contigo e eu vou te levar até a linha de chegada. Aleluia! Hoje é o dia de você decidir correr de verdade. Tire os pesos, largue o pecado, fixe seus olhos em Jesus e corra. Corra com tudo que você tem, com toda a perseverança que Deus te der. Corra sabendo que a corrida vale a pena, porque no final você não vai se arrepender de ter corrido. Você só vai se arrepender se não correr. A linha de chegada está à frente. A vitória está garantida. O mestre da corrida está te esperando. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Vamos orar juntos. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: meus olhos estão fixos em Jesus. Amém? Escreva isso aqui. Meus olhos estão fixos em Jesus.
Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor. A Tua palavra nos lembra que estamos em uma corrida e reconhecemos que muitas vezes temos tentado correr carregando pesos que não vêm de Ti. Hoje, nós te pedimos pela fé que temos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a discernir o que precisa ser deixado, o que precisa ser tratado e o que precisa ser entregue aos Teus cuidados. Senhor, obrigado pela grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Obrigado pelos exemplos de fé que foram preservados aqui nas Escrituras para o nosso encorajamento. Obrigado porque não estamos sozinhos nessa jornada. Pai, nesse momento eu quero orar por aqueles que estão cansados, por todas as pessoas que sentem que não têm forças para dar mais um passo. Senhor, renova as forças delas. A Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu peço que o Senhor identifique os pesos que precisam ser largados, aquelas preocupações excessivas, ressentimentos antigos que nós guardamos no coração, mágoas profundas, medos que têm nos paralisado. Que o Senhor dê a cada um a coragem de trazer tudo isso aos Teus pés e deixar ali, porque o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pai, revela os pecados ocultos, aqueles pecados que se tornaram tão familiares que nós nem os reconhecemos mais, aqueles padrões destrutivos que se repetem. Senhor, ilumina os nossos corações com a Tua luz. E onde há pecado, que haja arrependimento genuíno. Ensina-nos a fixar os nossos olhos em Jesus. Em meio às tempestades, às distrações, às vozes que nos chamam para outros caminhos, que possamos ouvir apenas a Tua voz, que possamos seguir apenas as Tuas pegadas, que possamos correr fixando os nossos olhos no Autor e Consumador da nossa fé. Pai, eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que cada oração seja respondida segundo a Tua vontade perfeita. Que cada necessidade seja suprida segundo as Tuas riquezas em glória. Que cada coração seja tocado pelo Teu amor incomparável. E que ao final dessa corrida, quando cruzarmos a linha de chegada e vermos Jesus face a face, nós possamos ouvir as palavras mais doces que alguém pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, o Autor e Consumador da nossa fé, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Que essa palavra faça diferença na sua vida, na sua caminhada. Não deixe que ela seja apenas mais uma mensagem bonita que você ouviu e esqueceu. Permita que ela penetre profundamente no seu coração, que ela transforme a sua perspectiva e renove as suas forças. Hoje mesmo, identifique pelo menos um peso que você precisa largar e tome a decisão de entregá-lo para Deus. Escolha fixar seus olhos em Jesus, não apenas hoje, mas para sempre. Porque a corrida continua e você foi criado para vencer. Levante a cabeça, renove suas forças no Senhor e continue correndo. A vitória é certa, a chegada está garantida e tudo vale a pena quando nós corremos com os nossos olhos fixos naquele que já venceu por nós. Que Deus te abençoe grandemente e que Ele te dê graça para perseverar até o fim. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui diariamente, considere se tornar membro do canal. Você que é membro do canal pode assistir a essa mensagem um dia antes dela ser postada.
é uma maneira de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com seus contatos, clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmo 42, o versículo 5, diz assim: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você já se perguntou assim, por que eu estou passando por isso? Já se sentiu preso em um lugar que você nunca escolheu estar? Um lugar inesperado, desconfortável, pequeno demais para os seus sonhos? Talvez você esteja se perguntando agora mesmo, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Hoje você vai entender que às vezes Deus permite que a tempestade te leve para um lugar que você nunca planejou ir. Porque há pessoas naquele lugar que precisam do que você carrega. E no final desse vídeo eu vou orar por você. Por isso, já deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui, todos os dias, nós compartilhamos uma palavra de fé e esperança. Se você quer receber uma mensagem de Deus todos os dias no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você ativar, selecione a opção Todas, para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo. Combinado? Eu quero levar você hoje para o livro de Atos, no capítulo 28. É uma história incrível sobre o apóstolo Paulo. Deixa eu te contar o que estava acontecendo com ele. Paulo estava preso, não porque ele havia cometido um crime, mas porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. Ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma, junto com outros 275 prisioneiros, em um navio que atravessava o mar Mediterrâneo. Mas no meio da viagem, uma tempestade violenta atingiu aquele navio. Por 14 dias, eles foram jogados de um lado para o outro pelas ondas. Eles perderam toda a carga. Eles perderam a âncora e eles perderam a esperança. A Bíblia diz que eles não viam nem o sol nem as estrelas há dias. E quando tudo parecia perdido e eles achavam que nada poderia piorar, o navio naufragou. Imagine a cena: 276 pessoas nadando desesperadamente, se agarrando em pedaços de madeira, lutando contra as ondas, até que finalmente conseguem chegar a uma ilha chamada Malta. Ilha essa que Paulo nunca tinha ouvido falar. Uma ilha que não estava nos planos dele. Paulo queria ir para Roma pregar o evangelho. Mas em vez disso, ele acordou encharcado, com frio, tremendo, em uma ilha desconhecida, chamada Malta. E é exatamente aqui que eu quero falar com você hoje. Porque talvez você esteja em Malta agora. Malta é aquele lugar na sua vida onde você nunca planejou estar. Pode ser uma doença que você não esperava estar enfrentando, ou ver alguém que você ama enfrentando uma doença. Pode ser um desemprego que chegou de repente, justo agora que você estava começando a se estabelecer financeiramente. Pode ser um relacionamento que terminou de forma inesperada e deixou você se sentindo naufragado. Pode ser uma perda, um luto, uma decepção, uma dor que você não sabe como explicar. Você está perguntando a Deus,
por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia diz que os moradores daquela ilha foram muito gentis com os náufragos. Estava chovendo e estava fazendo frio. Então, eles fizeram uma fogueira para aquecer aquelas pessoas. E Paulo, sendo um homem prestativo, decidiu ajudar. Ele pegou alguns gravetos para colocar no fogo. Mas quando ele colocou aquela lenha na fogueira, algo terrível aconteceu. Uma cobra venenosa saiu do meio da madeira e mordeu a mão de Paulo. Pense bem no que estava acontecendo. Paulo tinha acabado de sobreviver a uma tempestade que quase matou todo mundo no navio. Ele tinha acabado de sobreviver a um naufrágio. Ele tinha nadado até aquela ilha e estava tentando se recuperar. E agora, justo quando ele pensou que o pior tinha passado, uma cobra o mordeu. É quase cômico, não é verdade? A não ser que seja com você. A não ser que seja você que toda vez que pensa que a luta acabou, vem mais uma coisa. Toda vez que você acha que vai ter um alívio, vem mais um problema. E sabe o que é pior? As pessoas que estavam assistindo começaram a julgar Paulo. Eles olharam para ele com a cobra pendurada na mão e disseram: esse homem deve ser um assassino. Ele sobreviveu ao mar, mas a justiça divina não vai deixar ele viver. Você tem que tomar cuidado com as pessoas, irmãos, porque quando você está passando por dificuldades, sempre vai ter alguém pronto para dizer que é culpa sua. Sempre vai ter alguém insinuando que você fez algo errado, que você está fora da vontade de Deus, que está sendo castigado. Quantas vezes nós não ouvimos alguém atribuir uma depressão ou até um câncer a uma vida de pecados? Pessoas que dizem: o que ela fez para estar passando por isso? Sendo que a própria Bíblia, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E a palavra diz que o sol brilha para justos e injustos. Irmãos, é tão triste quando alguém fala algo assim. E muitas vezes essas palavras até afastam algumas pessoas da igreja. Muitas vezes, além de algumas pessoas que insistem em falar o que não sabem, o diabo também tenta te convencer de que se você realmente tivesse um Deus, você não estaria passando pelo que está passando. Mas eu vim aqui te dizer hoje que isso é mentira. Olha só o que Paulo fez. Ele não discutiu com aquelas pessoas. Ele não tentou se explicar. Ele não entrou nas redes sociais para escrever um textão defendendo a honra dele. Sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz em Atos 28, verso 5, que ele simplesmente sacudiu a cobra no fogo e continuou como se nada tivesse acontecido. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem hora que você precisa parar de explicar sua vida para as pessoas e simplesmente sacudir a cobra. Sacudir a crítica, o julgamento, a fofoca. Sacudir tudo aquilo que está tentando te envenenar e continuar andando na direção que Deus mostrou para você. Paulo sabia algo que aquelas pessoas não sabiam. Deus tinha dito a ele: você vai chegar em Roma. Então, se Deus disse que ele chegaria em Roma, ele não podia morrer em Malta. Simples assim. E quando Paulo sacudiu aquela cobra no fogo, os moradores da ilha ficaram esperando. Eles acharam que ele ia inchar, cair no chão e morrer ali mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Paulo continuou normalmente. E quando as pessoas viram aquilo, elas mudaram completamente de opinião. Antes, elas achavam que ele era um assassino. Agora, elas achavam que ele era um Deus. Isso te ensina algo importante. Você não pode colocar sua confiança na opinião das pessoas. Porque hoje elas te julgam, amanhã elas te aplaudem. Hoje elas falam mal de você, amanhã elas querem ser suas amigas. A opinião das pessoas muda com o vento, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
e o que ele diz a seu respeito e a respeito da sua jornada é o que realmente importa. Agora vem a parte dessa história que eu mais amo. Por causa do que aconteceu com Paulo, o líder daquela ilha, um homem chamado Públio, ouviu falar dele e convidou Paulo e seus companheiros para ficarem na casa dele por 3 dias. E durante aquela visita, Paulo descobriu uma coisa. O pai de Públio estava muito doente. Ele estava acamado, com febre alta e disenteria. Era um caso grave e ninguém conseguia curá-lo. Quando Paulo ouviu isso, eu imagino que ele começou a entender. Ele começou a conectar os pontos. A tempestade, o naufrágio, a ilha desconhecida, a cobra, tudo começou a fazer sentido. Paulo percebeu, havia uma razão para eu passar por aquela tempestade. Havia um motivo para o navio naufragar. Havia uma razão para eu estar em Malta. Porque há um homem nessa ilha que precisa de um milagre. E Deus me trouxe aqui para ser a resposta. Paulo entrou no quarto daquele homem, orou por ele e colocou as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi completamente curado. Mas presta atenção nisso. A mesma mão que curou aquele homem era a mesma mão que tinha sido mordida por uma cobra 3 dias antes. A mão que sofreu foi a mesma mão que trouxe cura. A mesma mão que foi atacada foi a mão que operou um milagre. E quando a notícia se espalhou pela ilha de que aquele homem tinha sido curado, sabe o que aconteceu? Toda a ilha começou a trazer seus doentes para Paulo. E a Bíblia diz que todos foram curados. Todos. Uma ilha inteira foi transformada porque um homem decidiu sacudir a cobra e continuar cumprindo o propósito de Deus. Escute o que Deus está te falando hoje. Você está perguntando, por que eu estou passando por isso? Eu vim te dizer que tem uma razão. Você pode até não entender agora. Você pode não ver o propósito ainda. Mas Deus nunca desperdiça uma dor. Deus nunca desperdiça uma tempestade. Aquilo que você está passando, aquela dificuldade que parece não ter sentido, aquele lugar onde você está preso agora, pode ser exatamente onde Deus quer te usar, de uma forma poderosa. Paulo pensou que ele precisava de Malta para se abrigar daquela tempestade, quando na verdade era Malta que precisava de Paulo. Aquela ilha inteira estava esperando por ele. Aquelas pessoas estavam esperando pelo milagre que ele carregava. Mas Paulo nunca teria chegado até lá se não fosse pela tempestade. Então, deixa eu te perguntar, e se a tempestade que você está enfrentando não for para te destruir, mas para te posicionar? E se aquilo que você chama de desvio for, na verdade, a direção de Deus? E se o lugar onde você não queria estar for exatamente o lugar onde Deus quer te usar? Você precisa parar de ficar preso na terra do porquê e começar a buscar a revelação do para quê. Por que isso está acontecendo comigo? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: para que Deus está me preparando? Quem é que está nesse lugar que precisa do que eu carrego? Que milagre Deus quer operar através da minha história? Talvez você esteja passando por uma enfermidade agora, mas do outro lado dessa luta há um testemunho que vai fortalecer a fé de milhares de pessoas. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, mas Deus está te ensinando a depender dele de uma forma que você nunca dependeu antes. Talvez você esteja passando por uma tempestade no seu casamento, mas a restauração que Deus vai trazer será tão poderosa que outros casais vão se inspirar em você. O que você está passando não é para te matar, é para te preparar. Aquela cobra não conseguiu envenenar Paulo. Aquela tempestade não conseguiu afogar Paulo.
E o que você está enfrentando agora não vai conseguir te destruir, porque Deus já decretou que você vai chegar ao seu destino. Você vai cumprir o propósito dele para a sua vida. Então, hoje eu quero te desafiar. Pare de tentar entender tudo. Pare de exigir que Deus te explique cada detalhe e simplesmente confie. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Confie que Ele está no controle, que no final tudo vai cooperar para o seu bem. Escreva aqui nos comentários agora o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu confio em Deus. Declare isso pela fé. Eu confio em Deus. Eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que tem propósito em todas as coisas. Obrigado porque nada na nossa vida é desperdício. Obrigado porque as tempestades que enfrentamos não são para nos destruir, mas para nos posicionar. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por cada um que está perguntando por que estou passando por isso. Senhor, dá a eles a revelação. Abre os olhos espirituais deles para enxergar que o Senhor está preparando algo grande, que aquilo que parece ser um naufrágio é, na verdade, um redirecionamento divino. Ó Deus, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. O Senhor conhece cada dor, cada lágrima, e eu sei que se for da Tua vontade, essa tempestade pode ser transformada em um testemunho. Essa provação pode virar uma promoção, e esse deserto pode ser um destino estabelecido pelo Senhor com um propósito específico. Que assim como Paulo sacudiu a cobra no fogo, essas pessoas aqui possam se livrar de tudo aquilo que está tentando envenená-las. Toda palavra negativa, toda crítica, todo julgamento, toda dúvida, que elas sacudam e continuem andando na direção que o Senhor já mostrou. E assim como a mão de Paulo foi usada para curar depois de ser mordida, que a dor dessas pessoas seja transformada em poder. Que aquilo que tentou destruí-las se torne o instrumento que o Senhor vai usar para libertar outras pessoas. Oh meu Deus, dê força àquele que está cansado. Dê esperança a essa pessoa que está desesperada. Dê direção para quem se encontra perdido. Conceda a Tua cura aos enfermos. Dá provisão aos necessitados. E, acima de tudo, nos dê a certeza de que o Senhor nunca nos abandonou. Que essas pessoas que estão ouvindo essa palavra cheguem ao destino que o Senhor já preparou para elas. Que a tempestade não as impeça, que a cobra não as envenene, que Malta não faça delas prisioneiras, porque cremos que Tu és Deus e que Tu tens um plano perfeito. Em nome de Jesus nós oramos e por isso, desde já, te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Você pode não ter escolhido estar em Malta, mas agora que você está aqui, Deus vai usar você de uma forma poderosa. Não desperdice essa temporada reclamando. Use ela para glorificar a Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus multiplique na sua vida. Que Deus transforme a sua Malta em um lugar de milagres. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 25, do verso 16 ao verso 18, está escrito assim: Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração.
livra-me das minhas angústias, atenta para a minha dor e aflição, perdoa todos os meus pecados. Às vezes é tão difícil percebermos o agir do Senhor quando passamos por momentos de dor, pois os problemas nos cegam e nos tornam insensíveis à voz de Deus. Porém, se nos desligarmos do mundo e silenciarmos as muitas vozes que ecoam na nossa mente por um breve momento, nós vamos ver que, mesmo em meio à dor e à solidão, nós estamos aprendendo lições valiosas que vêm de Deus e que vão nos transformar e nos fortalecer. É muito interessante observarmos as palavras de Davi aqui nesse salmo, pois ele tinha momentos de aflição e incerteza, mas logo depois o tom do seu discurso era de esperança e ele era tomado por uma convicção de que o Senhor estava com ele. Isso acontecia porque Davi ficava atento às lições que os momentos de solidão nos ensinam. E hoje nós vamos falar sobre 5 lições que podemos aprender nesses momentos de dor. Mas antes, eu quero te pedir algo muito importante para nós. Deixe o seu like nesse vídeo, o seu joinha. Isso fortalece o Ministério Minuto com Deus. Aproveita e se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações. No final da mensagem eu vou orar por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu estou muito feliz de ter você aqui para esse momento de devocional. Irmãos, a primeira lição que nós aprendemos em momentos de solidão é que a nossa confiança e a nossa esperança devem estar somente no Senhor. Muitos de nós nos decepcionamos constantemente com pessoas, porque colocamos expectativas muito grandes nas nossas relações. Ninguém consegue ser feliz sozinho, pois nós somos seres relacionáveis. Só que existe um limite entre contar com as pessoas à sua volta e depender delas para ser feliz. Nós precisamos entender que a nossa dependência é somente em Deus, pois somente Ele consegue suprir as nossas carências, e é somente nele que devemos depositar total confiança, pois Ele é fiel e não oscila. As pessoas podem nos decepcionar, podem nos abandonar, podem mudar de ideia sobre nós, mas Deus permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele é a única base sólida sobre a qual podemos construir a nossa vida. Quando colocamos a nossa esperança em Deus, nós nunca seremos envergonhados. Outra lição que a solidão nos ensina é sobre aprender a apreciar a nossa própria companhia. Muitas pessoas evitam a todo custo ficarem sozinhas, pois elas não suportam a sua própria companhia. Mas se nós mesmos não gostamos da nossa companhia, quem vai gostar? Precisamos nos autoavaliar constantemente. E os momentos que temos com Deus e no secreto também servem para isso. Não fique tentando se enxergar pela ótica dos outros. A solidão pode ser uma professora poderosa, se nós permitirmos. Ela nos força a confrontar quem realmente somos, sem as máscaras que usamos na frente dos outros. É no silêncio que ouvimos a voz de Deus com mais clareza. E é na solidão que descobrimos a nossa verdadeira identidade. Peça a Deus para te mostrar quem você realmente é. Encontre a sua identidade no Senhor e seja gentil com você mesmo. Aprenda a gostar da sua própria companhia também. A solidão também nos ensina a buscarmos mais ao Senhor. Sabe, aqui eu falo de intensidade. Infelizmente, nós temos uma tendência a buscarmos a cura para uma doença quando ela já está em um estágio avançado, quando ela já está grave. Uma ferida começa de forma pequena, daí nós a ignoramos, mas ela pode crescer até que a dor se torne insuportável. E só então nós vamos buscar tratar esse ferimento.
Muitos de nós somos assim também com a nossa vida espiritual. Esperamos os piores momentos da nossa vida chegarem para nos aproximarmos de Deus. Melhor seria se nós, além de dividirmos as nossas dores e aflições com o Senhor, também dividíssemos nossos momentos de alegria. Deus quer fazer parte da nossa vida de forma integral e não só em algumas áreas. Busque ao Senhor nos momentos de aflição, pois Ele com certeza te dará alívio e o seu Espírito te consolará nos momentos sombrios. Mas lembre-se também de Deus no tempo da alegria, pois o mesmo Deus que proporciona alívio nos tempos difíceis é também o Deus que nos proporciona momentos de paz, de satisfação e de alegria. Não faça de Deus um recurso de emergência. Faça dele o seu companheiro diário. Cultive um relacionamento constante com ele. Não apenas nos vales, mas também nos montes. Porque quando você conhece a Deus nos dias de sol, é mais fácil confiar nele nos dias de tempestade. E se você quer algo que possa te ajudar a buscar a Deus todos os dias, a ter um relacionamento íntimo e diário com o Pai, eu quero te apresentar o nosso livro devocional Minuto com Deus, uma palavra para cada dia. São 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para te aproximar de Deus e renovar a sua fé. E ele está na promoção no site da editora UpBooks, de R$ 54,90 por apenas R$ 29,90. É um presente para você e uma forma de abençoar o nosso ministério. O link para você adquirir está aqui no comentário fixado. Ou então acesse www.upbooks.com.br. A solidão também nos ensina a sermos mais pacientes. Como é difícil esperar, principalmente no mundo em que vivemos, onde com um clique ou dois você consegue resolver várias coisas. Nós estamos perdendo a capacidade de esperar e estamos cada vez mais sem paciência. Quando estamos a sós com o Senhor, entendemos que algumas coisas não dependem de nós. Algumas coisas simplesmente não estão ao nosso alcance. E o que cabe a nós é apenas entregá-las nas mãos de Deus e confiarmos que Ele fará o que for melhor. A paciência é um fruto do Espírito e Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo para que esses frutos cresçam em nós diariamente. A solidão nos ensina que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando a gente não está entendendo. Ela nos ensina a esperar com fé, a descansar na soberania de Deus, a confiar que Ele está trabalhando mesmo quando nós não vemos as coisas acontecerem. E essa é uma lição preciosa para toda a vida. Lidar com a ansiedade é muito difícil. Por isso, algumas pessoas recorrem à ajuda profissional, de psicólogos, de psiquiatras. Isso é maravilhoso. Não tem problema nenhum em precisar de ajuda, pois nós somos carne, somos frágeis, suscetíveis a todo tipo de dor. Deus capacita pessoas para nos ajudarem na área espiritual, assim como Ele capacita pessoas para nos ajudar na área mental. Eu sempre falo sobre isso lá no nosso outro canal, o Minuto de Reflexão. E eu sempre indico esse canal para quem busca palavras de motivação, palavras que vão te ajudar na saúde mental e no crescimento da sua fé. Então se inscreva nesse outro canal também. Eu mesmo faço a narração das mensagens que são postadas lá todos os dias. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para quem quer conhecer. Vale muito a pena. E por último, outra lição que nós aprendemos com a solidão, por mais irônico que isso possa parecer, é a lição de que nós não estamos sozinhos. Refletir sobre as nossas dores é algo maravilhoso de se fazer. Porém, se nós pararmos aí, ao invés de sermos sábios, nós seremos egoístas. Reflita sobre as dores das pessoas que te cercam. Seus amigos podem contar com você nos momentos de dor? Sua família enxerga em você um ombro amigo onde eles possam chorar? Ou você está tão focado apenas nos seus próprios problemas que nem enxerga a dor do próximo?
Acredite, por mais dolorosa que seja a sua situação, você não está passando por ela sozinho. Nesse momento, enquanto eu gravo essa mensagem, milhões de vozes estão sendo erguidas por pessoas que, assim como eu e você, estão quebradas por dentro. Deus está disposto a ouvir todos nós. Mas será que nós, que nos dizemos servos de Deus, estamos dispostos a ouvir e a compartilhar da dor do próximo? Nós não estamos sozinhos na nossa dor, pois temos Deus, temos a nossa própria companhia e temos também aqueles que amamos ao nosso lado. Amém? Deus está contigo. Por mais difícil que seja perceber isso em meio à solidão, entenda isso. Deus está contigo e Ele nunca vai te abandonar. Se você puder, escreva isso aqui nos comentários. Declare pela fé: Deus está comigo. Amém? Quem não puder escrever, apenas fale isso, mesmo que seja em pensamento. Diga isso: Deus está comigo. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Senhor, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, pois nos sentimos solitários e quebrados por dentro. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para enxergarmos o teu agir no meio do caos e para podermos escutar a tua doce voz, nos lembrando de coisas que constantemente esquecemos. Nós somos amados, somos protegidos, o Senhor está sempre cuidando de nós e está sempre disposto a nos dar alívio e consolo. Ó Deus, nos perdoe por sermos egoístas e ingratos e por constantemente agirmos como se apenas nós estivéssemos passando por problemas. Nos perdoe por colocarmos a nossa confiança em pessoas e não em Ti. Nos perdoe por fugirmos da solidão ao invés de aproveitá-la para crescer. Eu peço por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente sozinha, que o Teu Espírito Santo envolva ela agora e que ela possa sentir a Tua presença de uma maneira real e poderosa. Que ela saiba que o Senhor nunca a abandona e que o Senhor nunca vai abandoná-la. Eu peço por aqueles que estão passando por momentos de dor, de angústia e de aflição. Que o Senhor traga alívio, traga consolo, Pai. Derrama a Tua cura sobre essa vida. Eu peço por aqueles que perderam a esperança, aqueles que não conseguem mais ver a luz no fim do túnel. Que o Senhor renove a esperança no coração deles. Que eles possam entender que a solidão não é um castigo, mas uma oportunidade de se aproximar de Ti. Eu peço por aqueles que estão lutando para apreciar a própria companhia, que se sentem inadequados, que não se amam. Que o Senhor cure as feridas da alma. Restaura, meu Deus, a autoestima. Mostre a essa pessoa o quanto ela é valiosa aos Teus olhos. Eu peço, Pai, por aqueles que estão ansiosos, que perderam a paciência, que querem que tudo aconteça no tempo deles. Ensina-nos a esperar em Ti, Senhor. Ensina-nos que o Teu tempo é perfeito e que Tu nunca chegas atrasado. Dá-nos a graça de confiar em Ti, mesmo quando não entendemos. E eu peço, Pai, que nós possamos ser sensíveis à dor do próximo. Que não sejamos tão absorvidos pelos nossos próprios problemas a ponto de ignorar o sofrimento de quem está ao nosso lado. Usa-nos, Senhor, como instrumentos do Teu amor e da Tua consolação. Deus, com a Sua companhia, nós nunca estaremos a sós. E nós somos eternamente gratos por isso. Que possamos colocar em prática as lições que a solidão e a dor nos ensinam. Ó Deus, eu oro também por cada pedido deixado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por esse irmão e por essa irmã que estão clamando por socorro. Abençoa aquele que está lutando contra vícios, quem enfrenta problemas na família, quem está orando pela conversão de alguém amado, quem precisa da cura física ou emocional e quem está em busca de um milagre na área financeira.
Visita cada nome que for escrito aqui, Senhor. Cada família representada, cada história e cada situação. Que o Senhor cuide de cada filho, cada filha, cada parente ou irmão que for mencionado aqui. Que o Senhor faça o melhor para essa família. Derrama a tua paz sobre cada coração. Que cada pedido de oração seja atendido segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós confiamos no teu poder e é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou contribuindo através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Obrigado por compartilhar esse momento devocional comigo nesse dia. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já teve a impressão de que a sua vida está parada? Como se, por mais que você tentasse, as coisas não estejam fluindo como antes? Tem gente que vive assim, com o coração cansado, preso em lembranças, em erros e também preso em pecados que já deviam ter sido deixados lá atrás. Tem pessoas que tentam seguir, mas estão presas em coisas que Deus já mandou soltar. Presas no passado, presas em sentimentos que não foram curados e até em escolhas que ainda pesam na consciência. Mas hoje eu quero te lembrar de algo. Deus ainda tem planos para você. Amém? Ele não desistiu da sua história. Mesmo com as suas falhas, Ele continua te chamando para perto. Ele ainda quer restaurar o que se perdeu. Ele quer curar aquilo que se feriu e transformar o que parece sem solução em algo bom, perfeito e agradável. O que parece ser o fim para os homens, para Deus, é só um novo começo. E se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Ele quer falar com você. Por isso, fica comigo até o fim dessa mensagem, porque eu creio, irmãos, que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Você vai entender que o recomeço não é um retrocesso, é um convite de Deus para viver o que ainda não foi vivido. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse aqui é o canal Minuto com Deus. Se você busca diariamente uma palavra que renove a sua fé e fortaleça o seu coração, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. Assim essa mensagem pode alcançar mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus hoje. Sabe por que é tão difícil recomeçar? Porque muitas vezes a gente quer o novo de Deus, mas ainda insiste em carregar o velho dentro da alma. A culpa, o orgulho, a vergonha, tudo isso vai prendendo o coração. E quando o coração fica preso, a vida também fica parada. Tem pessoas que dizem assim: eu quero mudar, mas continuam alimentando os mesmos pecados em oculto. Querem viver um novo tempo, mas não estão dispostas a abrir mão do que Deus já pediu para deixar. Não existe recomeço sem arrependimento. Não existe restauração sem correção. E não existe uma nova vida sem que o coração seja transformado. O arrependimento acontece quando o filho decide voltar para casa e o pai corre ao encontro dele com os braços abertos. Deus não quer te envergonhar, Ele quer te restaurar. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo em direção a Ele. Corra para Deus antes de pecar. Mas se você pecar,
corra para Deus do mesmo jeito. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23 o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Se as misericórdias de Deus se renovam, é porque Ele sabe que a gente erra, mas também sabe quando o nosso arrependimento é sincero. Hoje, Deus está te chamando para um novo começo. Um recomeço onde a graça vence a culpa, onde o perdão vence a vergonha e onde o amor de Deus vence o medo de recomeçar. O apóstolo Pedro também precisou recomeçar. Ele andou com Jesus, ele viu milagres, ele prometeu fidelidade, mas quando chegou a hora da provação, o medo falou mais alto. E ele negou Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus não descartou Pedro. Lá na beira do mar, onde tudo começou, Jesus foi ao encontro dele. Não para acusar, mas para restaurar. Ele deu a Pedro uma nova missão: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que isso aqui nos ensina, irmãos? Quando o arrependimento é sincero, Deus transforma a queda em aprendizado e ele devolve o propósito. E Paulo? Quem era Paulo? Um religioso que acreditava estar servindo a Deus, mas perseguia os cristãos. Ele entrava nas cidades para prender as pessoas, separar famílias, espalhar medo. Mas no caminho de Damasco, Jesus encontrou com Paulo. Paulo caiu por terra, ficou cego e naquele chão ele entendeu que Deus não queria destruí-lo, mas que o Senhor queria transformá-lo. Ali, Deus fechou os olhos dele para o passado e abriu seus olhos espirituais para o futuro. E a partir daquele momento, o perseguidor virou pregador. O que antes usava a boca para ferir, passou a usar para curar. A mensagem de Paulo mudou o mundo. Ele passou a anunciar que a graça é maior do que o pecado, que o perdão é mais forte que a culpa, que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. Deus trocou a vergonha de Paulo por propósito. O passado dele foi trocado por testemunho e o erro dele virou uma nova missão. E se Deus fez isso com Pedro e Paulo, homens que erraram, caíram e se levantaram, Ele também pode fazer com você. Não importa o tamanho do seu erro, nem há quanto tempo você carrega esse peso. Se existe arrependimento sincero, há recomeço. Deus não te define pelos seus pecados. Ele te chama pelo seu nome. Ele te perdoa. Ele te levanta e te dá uma nova missão. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o seguinte: palavras de Paulo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que Deus não quer só limpar o seu passado, mas Ele quer revestir você de um novo propósito. Existe uma vida depois do erro. Existe uma missão depois da queda. E existe uma esperança depois do arrependimento. Você quer ajudar o próximo? Deixa o seu like aqui no vídeo, porque assim, quando você dá o like, o próprio YouTube indica esse vídeo para mais pessoas que também podem ser abençoadas, igual você está sendo abençoado aqui agora. Presta atenção, o recomeço não é um evento, é um processo. E para viver esse novo tempo que Deus tem para você, existem alguns passos que podem te ajudar a caminhar na direção certa. Primeiro passo, solte o que está te prendendo. Tem coisa que já acabou e você insiste em segurar. Tem gente que Deus já tirou da sua vida e você ainda tenta trazer essa pessoa de volta.
Enquanto você continua olhando para trás, o novo de Deus não consegue se manifestar. Então, solta e deixa ir o que não te leva mais para perto de Deus. Segundo passo, perdoe e se perdoe. Perdoar não é dizer que o que fizeram com você foi certo. Perdoar é escolher não carregar o peso da dor. E da mesma forma, se perdoar não é ignorar o erro, é aceitar o perdão que Deus já te ofereceu. Tem gente que diz assim: eu sei que Deus perdoa, mas continua vivendo como se não acreditasse nisso. Se Deus te perdoou, quem é você para continuar se punindo? A culpa não leva a lugar nenhum. E na realidade, ela te faz achar que você é assim mesmo e que não tem solução para a sua vida. Não viva na culpa e busque viver no arrependimento, porque o arrependimento te convida a mudar e te mostra que existe sim esperança e mudança de vida para você em Deus. Terceiro passo, tenha o seu momento diário com Deus. Irmãos, como isso aqui é importante. O recomeço só se sustenta se você tiver um relacionamento com o Senhor. Não dá para viver o novo de Deus com o coração distante dele. Reserve um tempo do seu dia para orar, para ler a palavra, para se conectar com a presença dele. Ouça Minuto com Deus todos os dias, ouça o Minuto Reflexão, que é o outro canal que eu posto mensagens. Se alimente de fé todos os dias. É nesses momentos que Deus fala, Deus orienta, Deus renova as suas forças. Quarto passo, para você que quer recomeçar. Caminhe pela fé. Recomeçar não é ter todas as respostas, é confiar em quem as tem. Mesmo sem ver o caminho inteiro, dê o primeiro passo. O Deus que começou a boa obra vai sustentar cada detalhe da sua jornada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez você não veja como as coisas vão se resolver, mas Deus já está cuidando de tudo. Ele já está vendo tudo. Caminhar pela fé é continuar, mesmo sem entender. É acreditar que aquilo que parece incerto para você está totalmente controlado por Ele. Agora eu quero orar pela sua vida, amém? Quero orar por você, pela sua família. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero que você escreva também o nome de alguém por quem você está intercedendo, alguém que precisa ser alvo dessa oração. Quando você escreve o nome de alguém aqui, eu vou orar por essa pessoa, você vai orar e milhares de outras pessoas que virem esse comentário vão orar também. E se existe alguma causa, alguma situação, alguma circunstância pela qual você tem sofrido, tem se lamentado, coloque ela aqui nos comentários e vamos orar juntos a Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, Deus, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a Tua voz. Obrigado porque mesmo quando nós erramos, o Senhor continua nos amando. E mesmo quando a gente se afasta, o Senhor continua nos chamando para perto. Hoje nós entendemos, Pai, que o Teu amor é maior do que os nossos erros, que a Tua graça é maior do que a nossa vergonha e que o Senhor não desistiu da nossa história. Nós queremos recomeçar contigo, Senhor. Queremos deixar para trás tudo aquilo que nos afastou da Tua vontade e viver um tempo novo, um tempo de perdão, de cura e de propósito. Nos ajuda, Deus, a ter coragem para dar o primeiro passo, a pedir perdão quando for necessário, a perdoar quem nos feriu e a não carregar mais pesos que o Senhor já mandou a gente deixar. Renova hoje
a fé dessa pessoa que está cansada. Renova a esperança daquele que está pensando, ó Deus, em desistir. Devolve a alegria de quem perdeu o ânimo. Toca, meu Deus, em quem está com o coração ferido. Nessa pessoa que está lutando contra o pecado, contra a culpa, contra o medo. Restaura os casamentos que estão em crise, os lares que estão divididos. Cura as enfermidades, abre as portas que precisam ser abertas e traz de volta a paz que por alguma circunstância foi embora. Pai, eu oro também por aqueles que estão desempregados, Senhor. Por essa pessoa que está vivendo um momento de escassez, que está lutando para sair das dívidas. Ó Deus, essa pessoa que está lutando sozinha para sustentar essa casa. Mostra a ela que o Senhor é o Deus da provisão. Mostra que o recomeço também pode acontecer nas finanças, nas emoções, na vida espiritual. Nós te pedimos, Pai, renova o teu espírito em nós. Que essa pessoa que está orando comigo agora sinta a tua presença. Que ela seja fortalecida, restaurada e renovada. Nós oramos crendo que podemos recomeçar a partir de hoje, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando recomeçar. Mande para um amigo, para um familiar, mande para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Minuto com Deus, se inscreva, ative as notificações e venha caminhar com a gente todos os dias, recebendo mensagens de fé e de esperança. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te faça viver um tempo novo na presença dEle. Que você recomece, mas agora do jeito certo, com Deus no centro da sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o nosso coração aberto, sedentos da Tua palavra, famintos da Tua presença. Tu és o Deus que conhece as nossas necessidades, antes mesmo que nós as expressemos. O Senhor é aquele que olha para a multidão com compaixão. Um Deus que não ignora as nossas dores e que se importa com cada detalhe da nossa vida. Ó Deus, assim como naquele dia, quando Jesus viu a multidão e não apenas curou os enfermos, mas também multiplicou os pães e peixes para saciar a fome do povo, nós também cremos no Teu poder e na Tua provisão. Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra. Alimenta a nossa alma com o pão vivo que desceu do céu. Que cada palavra ministrada aqui hoje seja como alimento espiritual, fortalecendo a nossa fé, trazendo ânimo aos que estiverem cansados e direção para aqueles que se encontram aflitos. Tira de nós, Pai, toda distração, toda incredulidade, todo medo, toda ansiedade. Que nós possamos estar como aquelas pessoas que se assentaram naquele campo verde, apenas esperando que o Senhor fizesse o milagre. E nós cremos que o Senhor ainda é o Deus dos milagres. O Senhor ainda é capaz de pegar o pouco que temos, como aqueles 5 pães e 2 peixes, e fazer algo grandioso,
algo que alcance e que abençoe muitas pessoas. Espírito Santo de Deus, fica à vontade aqui no nosso meio. Toma esse tempo em tuas mãos e usa essa palavra para glorificar o nome de Jesus e para transformar vidas. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o 5º vídeo de uma série de mensagens chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no final do vídeo, na tela final do vídeo, um link para você acessar a playlist completa. E aí você pode assistir aos outros vídeos. E eu convido você também a dar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens diariamente. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal. Inclusive você que é membro está assistindo a esse vídeo antes dos outros, antes das demais pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem uma playlist exclusiva de vídeos para os membros do canal aqui no YouTube. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida poderosamente. Que Deus te abençoe e que nunca falte na sua vida. Amém? O texto que eu quero ler hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Antes da leitura, apenas mais um aviso. Para você que é membro do canal, eu disponibilizei aqui na aba Comunidade um link para você acessar gratuitamente o livro Recomece a Viver. Então você que é membro do canal, você pode acessar aqui no YouTube, vai na aba Comunidade, clica no link que está lá e você pode baixar o livro Recomece a Viver no seu celular, no seu tablet, no seu computador e levar a palavra de Deus por onde você for. Você que não é membro, mas quer adquirir o livro, eu deixei esse link para você aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e acessar e seguir os passos e ter acesso a 365 mensagens que vão abençoar a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao 21 está escrito: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos
e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Quantas vezes nós olhamos para os nossos recursos, para as nossas forças, para o nosso tempo e dizemos: é insuficiente. Os discípulos de Jesus fizeram o mesmo. Diante de uma multidão faminta, eles disseram a Jesus: tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. Mas aquilo que era pouco aos olhos humanos se tornou suficiente nas mãos de Jesus. Talvez hoje você esteja se sentindo sobrecarregado, limitado, impotente diante de uma necessidade enorme, diante de um obstáculo, um problema. Essa mensagem é para te lembrar que não é sobre aquilo que você tem, mas sobre o que Jesus pode fazer com o que você entrega a Ele. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva junto com o seu pedido a seguinte afirmação de fé: Deus cuida de mim. Amém? Escreva isso aqui agora. Deus cuida de mim. Irmãos, nos tempos de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui na terra, era muito comum que grandes grupos seguissem rabinos em busca de ensino, de cura e direção. Alimentar uma multidão em um local deserto era logisticamente impossível. A expectativa dos discípulos era de dispersar o povo e não de alimentá-los. O gesto de Jesus de tomar os pães, olhar para o céu e dar graças remete aos gestos litúrgicos das refeições judaicas. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele se conecta com a tradição do maná no deserto. Lembra que o povo teve fome e Deus mandou o maná do céu? Esse milagre da multiplicação antecipa a instituição da ceia do Senhor. Mais do que alimentar aquelas pessoas, Jesus se revela a elas como o pão da vida, como está escrito em João capítulo 6, verso 35. Uma coisa interessante, esse milagre é o único, além do milagre da ressurreição de Jesus, que está registrado nos 4 evangelhos. E isso mostra para nós a importância teológica que ele tem. Jesus não apenas supre necessidades físicas, ele revela sua identidade messiânica como o sustentador do povo de Deus. O gesto de agradecer antes da multiplicação nos ensina muito. Jesus demonstra confiança antecipada na proteção divina, na provisão divina, aliás. Os 12 cestos cheios são um símbolo do cuidado de Deus com cada uma das tribos de Israel, revelando que a graça de Deus é abundante e é inclusiva. Mas eu quero falar aqui rapidamente sobre 4 lições que esse milagre aqui nos ensina. Primeiro, Jesus se importa com as suas necessidades. Antes mesmo de alguém pedir comida, Jesus já sabia da fome da multidão. Ele conhece suas carências físicas, emocionais e espirituais. Segunda lição, o milagre começa com aquilo que você tem. Os 5 pães e os 2 peixes não foram ignorados.
Deus nunca despreza o pouco que é entregue a Ele com fé. Terceira lição: a gratidão antecede a multiplicação. Receba isso no seu coração. A gratidão antecede a multiplicação. Jesus agradeceu a Deus antes do milagre acontecer. A gratidão prepara o terreno para o milagre. E a quarta e última lição: com Jesus, o suficiente se torna abundante. Todas aquelas pessoas comeram e ainda sobrou. Quando Jesus está no centro, não vai faltar, vai transbordar. Amém? A matemática do céu não é divisão, é multiplicação. Quando nós entregamos com fé, o Senhor multiplica com graça. Quando nós entregamos com fé, Deus multiplica com graça. Amém? O que você tem em suas mãos hoje? Por menor que possa parecer, por mais insignificante que possa parecer aquilo que você tem, entregue isso a Jesus. Ele é especialista em fazer do pouco uma fonte inesgotável. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Eu sei que tem pais e mães que vêm aqui todos os dias orar pelos filhos, orar pela família. Se existe alguma situação que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, escreva ela aqui nos comentários. Ou escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um milagre do Senhor. Vamos orar a Ele nesse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Tu és o Deus que provê, o Deus que se importa, o Deus que multiplica. Nós te pedimos pela fé que o Senhor receba aquilo que temos em nossas mãos. Os nossos recursos ilimitados, a nossa força pequena, as nossas orações muitas vezes tímidas, a nossa fé, ó Deus, que muitas vezes é como um grão de mostarda, pequena. Sabemos que nas Tuas mãos o pouco se transforma em muito. O Senhor conhece cada necessidade aqui representada. Tem famílias, ó Deus, lutando com a escassez. Tem pais e mães preocupados aqui com o sustento da sua casa, dos filhos. Tem jovens que estão desanimados com a sua vida espiritual. Tem pessoas aqui cujos corações estão cansados. E tem pessoas com a fé enfraquecida. Multiplica, Senhor. Multiplica a fé. Multiplica a esperança, o amor, a provisão, os recursos. Que cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra experimente a Tua graça sobrenatural e perceba que contigo nunca falta, sempre sobra. Que o Teu nome seja glorificado em cada milagre, ó Deus, de provisão que for realizado na vida de cada pessoa. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor providencie a cura, a provisão, a restauração. Que o Senhor renove a fé. Que o Senhor dê força para que essa pessoa continue lutando, continue perseverando. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Nós entregamos a Ti tudo o que temos e tudo o que somos. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa verdade no seu espírito.
Entregue a sua vida nas mãos de Deus e descanse nele. Ele há de suprir todas as suas necessidades físicas, espirituais, sentimentais, emocionais. Não importa. Você serve a um Deus de milagres. Amém? Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você hoje? Então, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para todas aquelas pessoas que você ama. A palavra do Senhor tem o poder de transformar vidas.